Esta é a nossa aula 4, Lei de Coulomb. Duas cargas pontuais Q1 e Q2, separadas por uma distância r, situadas no vácuo, se atraem ou se repelem com uma força. Nós vimos nas aulas anteriores, né, que as cargas ou se atraem ou se repelem, né? O modo dessa força é diretamente proporcional ao produto de duas cargas envolvidas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, essa equação aqui, né, está representando o que eu falei até então. E ela é a lei de Coulomb, né? Então, eu calculo o módulo da força através da lei de Coulomb, tá? E o K0 é uma constante elétrica. No sistema internacional, ele tem o valor de 9 vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado, tá? O K0, ele pode ser, esse valor, ele pode ser encontrado se nós dividirmos 1 sobre 4π epsilon 0, tá? Que é a constante de permissividade elétrica do vácuo, tá? Então, esse valor funciona para o vácuo. Se essas cargas forem mergulhadas em um meio material, né, o valor da força entre elas torna-se K vezes menor, onde K é a constante dielétrica desse meio. Então, aqui eu tenho uma tabela, né, das constantes dielétricas dos materiais. Então, no vácuo, o valor absoluto, né, é o valor absoluto. Depois, eu vou diminuindo, né, o valor da força em função desses valores aqui, tá? Depois a gente vai ver num problema, vocês vão entender melhor. E aí, então, essa constante elétrica, né, tem influência do meio, tá? A figura representa a força F0, então essa figura aqui está representando duas forças positivas, duas cargas positivas, aliás, tá? Q1 e Q2, separadas por uma distância r, né? E se as duas cargas são de mesmo sinal, elas se repelem com a força F0 se fosse no vácuo, tá? Se essas cargas forem mergulhadas em um meio dielétrico, ele se polariza e as cargas darão origem a uma nova força de polarização, então essa Fp, tá? Em sentido oposto. E a nova força, então, se eu for calcular a força resultante, eu teria que essa nova força é a força original do vácuo, né? Menos a força de polarização, tá? Que também pode ser calculada em função da constante dielétrica. Eu tenho que F é igual a minha força original, né, inicial, considerada no vácuo, dividindo pela constante K. Aqui eu tenho um exemplo resolvido, tá? E aí nós vamos poder entender melhor o que a gente falou até então. Uma carga pontual positiva, Q1, é igual a 0,23 microcoulomb. Lembram o que é o micro? 10 na menos 6. É colocada uma distância R de 3 centímetros de outra carga também pontual negativa, Q2, menos 0,60 microcoulomb. Supondo que Q1 e Q2 estejam no ar, calcule a força F1 que Q2 exerce sobre Q1. Então, aqui está a resolução. Usando a lei de Coulomb, tá? Eu tenho os valores, eu retiro os valores do problema, né? K0, eu já sei que é 9 vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Q1, eu tinha 0,23 microcoulomb, eu transformo já para a potência de 10, 2,3 vezes 10 na menos 7 coulomb. A Q2, igualmente, faço a mesma transformação, tenho menos 6 vezes 10 na menos 7, e R, que era a distância, que estava em centímetro, transformo para metros. Então, eu tenho 3 vezes 10 na menos 2 metros. Substituo todos esses valores na lei de Coulomb, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Na calculadora, eu faço
a operação com os valores numéricos, né? 9 vezes 2,3 vezes 6 dividido por 9, porque aqui eu tenho 3 ao quadrado, né? E aí eu tenho um valor de 13,8. Se vocês fizerem na calculadora, vocês vão achar isso, 13,8. Agora, depois eu venho fazer a operação com as potências de 10. Tá? Elas estão multiplicando, então eu vou fazer uma operação algébrica com os expoentes. 9, menos 7 e menos 7. Tá? Só que aqui no denominador eu tenho menos 2 vezes menos 2. Eu multiplico os expoentes. Então, aqui eu tenho menos 4. Então, vou ficar com 9, menos 7, menos 7. Passo esse menos 4 positivo para cima, né? Então, vai 10 na 4. Se eu fizer a operação com as potências de 10, eu vou achar 10 na menos 1. Então, eu tenho 13 vezes 10 na menos 1. Aí, eu posso retirar a potência de 10, né? Porque 10 na menos 1 não faz sentido. E aí, eu vou ficar com 1,38 newton. Continuando o nosso problema, tá? Ele pergunta se o valor de F2 que Q1 exerce sobre Q2 é maior, menor ou igual ao valor de F1. Então, eu tenho aqui pela terceira lei de Newton, né, que as duas forças que Q1 exerce em Q2, né, e vice-versa, elas constituem um par de ação e reação, tá? Apenas os sentidos delas que são opostos, tá? O módulo é igual, então logo a F2 também vai ser 1,38 newtons. Agora outro problema, se as cargas Q1 e Q2 estiverem mergulhadas no benzeno, qual seria o módulo da força de atração entre elas? Agora vem a questão que eu já passei no slide anterior, sobre essa nova força, ela é diminuída, né? Aqui no caso ela diminui 2,3 vezes, né? Porque o benzeno, lá naquela tabela, né, a constante K do benzeno era 2,3. Tá? Então, 1,38 dividido por 2,3, eu tenho que a nova força a nova força resultante é 0,60 newtons. E nós continuamos na aula 5, tá? E vamos resolver uma lista de exercícios que eu vou deixar no Moodle para vocês, tá?